Olá, prezados amigos e irmãos do canal Caminho Livre. Há quanto tempo a gente não se fala em um novo vídeo. Estou aqui para agradecer a sua audiência. Estou aqui também para dar alguns anúncios, fazer algumas observações que eu acho que são pertinentes ao nosso trabalho. Antes de dar um anúncio a todos os irmãos e amigos que têm sido abençoados com o nosso trabalho aqui, eu gostaria sinceramente, de todo o meu coração, pedir perdão e desculpa para todas as pessoas que, de um modo ou de outro, adventistas ou não, estão se sentindo ofendidas com o meu trabalho aqui no canal Caminho Livre. Eu quero dizer a vocês que, como eu já disse algumas vezes aqui em vários vídeos, eu não estou aqui porque eu me acho o bambambam, o dono da verdade, o cara que sabe mais, enfim, nada disso. Não foram essas as razões que me trouxeram aqui para o YouTube. A única razão que me trouxe aqui para o YouTube foi pregar o Evangelho. O Evangelho que eu descobri na Palavra de Deus e que produziu uma mudança radical na minha mentalidade, no meu entendimento. Primeiro sobre Deus, depois sobre o Evangelho que eu pensava conhecer, mas que na verdade não conhecia. Então a única razão que me move aqui é pregar esse Evangelho maravilhoso que afetou de modo positivo a minha vida. Não estou aqui para servir de juiz de ninguém, para julgar ninguém. Se alguém entendeu assim, em relação a algo que eu disse que não foi bem dito, que não foi bem explicado, porque isso acontece às vezes, no afã de querer comunicar algo, nós atropelamos, nós erramos, emitimos uma ideia errônea, um pensamento errôneo, uma opinião errônea, enfim, isso pode acontecer, né? Todos nós somos passíveis de erros. Até os doutores, né, erram. Até os doutores erram. Porque nós, humildes servos de Deus, não erraríamos. Não é verdade? Então eu quero pedir sinceramente o meu perdão a você que se sente ofendido com o meu trabalho aqui no YouTube, que tem se sentido ofendido. Quero pedir minhas desculpas a você. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de pedir a você o seguinte: já que você se sentiu ofendido com o meu trabalho, ou com algo que eu disse aqui que não te agradou, que feriu você, alerte aos seus amigos, família, irmãos, para não assistir o meu canal. Faça uma propaganda negativa em relação ao meu canal. É isso. Espalhe para o seu círculo de amigos, né, que o canal Caminho Livre não deve ser assistido, né, não deve ser visto, que as minhas palavras não devem ser ouvidas. É isso, é simples assim. Sabe por que eu estou te pedindo isso? Com calma, com tranquilidade, com serenidade no meu coração? Só para te dizer o seguinte, que eu vou continuar pregando o Evangelho. Eu vou continuar pregando a Palavra de Deus. Porque num determinado momento da vida de Jesus que foi tão vítima e objeto de críticas e perseguições e falatório e julgamentos injustos, ferinos. Não estou me comparando a Jesus não, mas é só que nesse aspecto Jesus me ensina algo. É isso que eu quero dizer. É quando Jesus diz o seguinte: olha, eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu não vim trazer paz, mas espada.
Ora, é óbvio que Jesus estava fazendo uma referência ao evangelho que ele estava anunciando. Aquele evangelho que para muitos seria visto, recebido, encarnado, vamos dizer assim, como espada, como agressão, como violência. O próprio Cristo disse que quando se prega a verdade, o pai se volta contra o filho contra o pai, filho contra a mãe, mãe contra filho, irmão contra irmão, amigo contra amigo. E é assim que tem sido com o Evangelho ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ao longo das eras. Então eu vou continuar pregando esse Evangelho, até porque eu tenho a consciência tranquila de que meu único interesse aqui no Caminho Livre é pregar o Evangelho e não me ater a que aquela igreja diz, ou aquela outra falou, ou ao que Calvino disse, ou ao que Agostinho falou. É impressionante como tem gente que também faz questão de colocar na nossa boca palavras que nós não dissemos. Tem gente que faz questão de se utilizar de argumentos que nós deles não fizemos nenhum uso aqui. Não é? Se você, veja bem, se você é um desses que não concorda com o meu trabalho, que não concorda com aquilo que eu tenho exposto aqui no canal Caminho Livre, por favor, venha para o YouTube. Mostre a sua cara. Dê a sua cara a tapa. Faça um trabalho se opondo ao meu ou ao de tantos outros que, assim como eu, pensam e assim como eu, estão pregando esse Evangelho aqui, porque eu não sou o único. Eu não sou o único aqui. O único crente nesse Evangelho maravilhoso, o Evangelho da graça de Cristo, que está fazendo esse trabalho aqui, não. Tem muitos, graças a Deus. Eu mesmo tenho oportunidade de a todo instante assistir a muitos pastores, evangelistas, pregadores, leigos como eu, pregando esse Evangelho da graça de Jesus Cristo, esse Evangelho puro e simples, esse Evangelho não vinculado a nenhuma denominação religiosa. Se você também é ateu, não crê no Evangelho, ora, não perca tempo me ouvindo, nem a mim, nem a ninguém que da mesma forma que eu creio nesse Evangelho maravilhoso. Vá assistir a outra coisa que vai entreter o seu coração, que vai passar o seu tempo de uma forma melhor. Ganhe tempo, então não perca tempo me ouvindo ou assistindo quem quer que seja, que também crê nesse Evangelho maravilhoso que eu creio. Mas quero dizer também o seguinte, que, como vocês já devem ter observado, eu não tenho respondido a nenhuma crítica, até porque nesse espaço de comentários reservado pelo YouTube para comentários, não é um espaço adequado para se fazer um debate, não é uma análise minuciosa das ideias, das proposições, das pressuposições, dos postulados que nós apresentamos aqui. Por isso que eu estou pedindo a você que não concorda comigo e com os demais pregadores desse Evangelho maravilhoso, que dê a sua cara a tapa, venha para o YouTube, mostre o seu trabalho, mostre então o que é a verdade para você. Se o que eu estou falando aqui não é verdade, se o que eu estou falando não condiz com a Bíblia, venha você para o YouTube dizer o que é a verdade, segundo o seu entendimento, segundo a sua ótica. Venha. O YouTube vai abrir um espaço para você, sem dúvida nenhuma, assim como abriu para mim e para dezenas, quem sabe centenas de outros pregadores desse Evangelho maravilhoso, puro e simples, esse Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual eu tenho me dedicado a pregar desde que o descobri. O descobri por um ato misericordioso da graça de Deus, não porque eu sou bom, não porque eu sou santo, não porque eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, tenho consciência de todos os meus defeitos,
de todas as minhas limitações, né? Tenho consciência de tudo quanto é ruim que habita em mim. Tenho consciência disso. Mas o que me alegra, o que me faz seguir em frente, é a graça do Senhor Jesus. É a graça do Senhor Jesus. É por isso que eu não tenho outra coisa a anunciar aqui no canal Caminho Livre, a não ser Jesus e este crucificado, né? Imitando aqui, parafraseando o apóstolo Paulo. Então, está dado o meu recado aos meus opositores. Eu reforço, venham para o YouTube, deem a vossa cara a tapa, exponham-se, fiquem envergonhados, não, venham para o YouTube, mostrem então o que é verdade segundo o vosso entendimento. Eu não vou responder a nenhuma crítica, não vou responder a nenhum julgamento, e muito menos vou responder a alguns imbecilóides, ineptos, que fazem uso do espaço de comentários do YouTube para falar bobagens, asneiras. De forma alguma eu vou cair nesse engodo, de forma alguma. Então, você que não concorda com o que é exposto aqui no canal Caminho Livre, eu faço um convite a você, generoso convite. Deixe de assistir o canal Caminho Livre. E não só deixe de assistir, mas faça você o seu trabalho aqui no YouTube. Dê sua cara a tapa, apareça. Mostre então o que é a verdade, ok? Eu não fico enchendo o saco, eu não fico atormentando a vida de nenhum daqueles aos quais eu me oponho. De nenhum deles. Eu não vou lá no canal deles e fico, sabe, achincalhando-os, criticando-os, ironizando-os. Não, eu não faço isso. Eu não mexo com isso. Eu estou aqui, fazendo aquilo que Deus me incumbiu fazer. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Se este é um canal através do qual posso pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é a minha missão, eu continuarei aqui, pregando este Evangelho. Doa a quem doer, custe o que custar. Goste você ou não, vou continuar pregando esse Evangelho. Com todo respeito eu digo isso, não falo isso com desrespeito a você não. Não falo isso com desrespeito a você. Agora, um recado para aqueles que têm sido abençoados com o nosso trabalho aqui no canal Caminho Livre. Nós, como vocês que acompanham o nosso canal já há algum tempo têm percebido, não gravamos já há algum tempo. O último trabalho que nós gravamos foi aquela entrevista com Roberto Miranda, ex-adventista, que deixou a igreja adventista e hoje comunga desse evangelho maravilhoso, né? Que é o evangelho da graça de Cristo, o evangelho puro e simples da graça de Cristo. Então esse foi o nosso último trabalho. Antes do Roberto, eu mais o Elias expomos o nosso trabalho aqui fazendo uma análise introdutória da doutrina do juízo investigativo. Fizemos ali uma análise bem superficial do capítulo 7 de Daniel, expomos o pensamento dos principais teólogos da igreja adventista, expomos o pensamento de Ellen White, nós procuramos deixar que a igreja, através dos seus representantes, de seus teólogos, de sua profetisa, falassem, para que nós não pudéssemos cometer nenhum tipo de injustiça, porque não é essa a nossa intenção aqui no canal Caminho Livre, não é. Então eu quero dizer a você que tem sido abençoado com o nosso trabalho aqui, que nós estamos nos preparando para gravar o próximo vídeo, que tratará da doutrina do juízo investigativo, que continuará tratando dessa doutrina, e vamos analisar o capítulo 8 de Daniel. Capítulo 8. Quero dizer a você que não é fácil falar sobre esse tema. É por isso que nós estamos estudando, investigando, indo às fontes primárias adventistas. Em busca de quê? Em busca de uma palavra autorizada, para mostrar o que a igreja adventista pensa, no caso, juízo investigativo, e o que a Bíblia diz em relação a isso, ou não. Para quê? Para que não se cometa nenhum tipo de injustiça.
Agora, por mais que nós tenhamos esse cuidado em estar aqui estudando, averiguando, abrindo livros e mais livros, procurando pesquisar de um modo sério, né, honesto, fazendo análises honestas, jamais nós conseguiremos agradar a todos. E não é essa a nossa intenção. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é mostrar apenas o essencial, aquilo que será essencial para que as pessoas que estão em busca do conhecimento do verdadeiro Evangelho possam tomar uma decisão balizada, fundamentada, única e exclusivamente na Palavra de Deus. Bom, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Antes eu quero te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar naquela frase jocosa, né? Que alguns gostam de divulgar, a volta dos que não foram? Já ouviu essa frase? A volta dos que não foram, né? É interessante isso. Por que eu estou citando essa frase? É porque ela tem algo a nos dizer, especialmente por parte daqueles que não concordam com os argumentos desse evangelho maravilhoso que nós temos apresentado aqui. E essa é uma acusação que nós temos recebido muito aqui. Vocês estão falando de algo que nunca existiu, de algo que não é verdade. Vocês estão falando de algo que não condiz com a palavra. Vocês estão, de certa forma, profanando o nome de Deus. Vocês estão obliterando o entendimento do verdadeiro Evangelho. Enfim, são várias as críticas que nós recebemos aqui. Eu quero refletir aqui sobre Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que palavras profundas e maravilhosas essa de Paulo. Essa doxologia do capítulo 11, que encerra aqui o capítulo 11 de Romanos, é fruto de uma pregação, de uma análise de Paulo, exposta aqui em Romanos, do capítulo 1 até aqui, o capítulo 11, sobre o Evangelho de Deus, sobre a justificação pela fé. E Paulo, então, quando expõe aquilo que ele recebeu como revelação de Deus, que seria o verdadeiro Evangelho, o que seria a verdadeira doutrina da justificação pela fé, ele fica maravilhado. Ele não encontra palavras para poder definir tudo isso, para descrever a profundidade, a amplitude e as maravilhas do Evangelho que lhe fora revelado pelo próprio Jesus. E aqui ele expressa justamente isso, essa impossibilidade da mente humana abarcar o conhecimento de Deus, essa impossibilidade do intelecto humano conhecer Deus de forma plena, completa, sondar a personalidade, o caráter do nosso Deus de forma plena e completa, de forma ampla,
geral e irrestrita. Paulo fala sobre isso. Nós estamos lidando com um Deus infinito e nós somos criaturas tremendamente finitas. Como é que um ser finito como eu e você queremos abarcar todo o conhecimento a respeito desse Deus maravilhoso e infinito? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que boa parte das pessoas que estão nos criticando aqui desconsideram isso e só querem entender Deus e só fazem questão de entender Deus se Deus se explicar ou se revelar a eles de modo apenas e tão somente lógico, preso, circunscrito às categorias da lógica humana. Eles não dão espaço para que Deus seja Deus. Eles não, de certa forma, eles não admitem a ideia de que o nosso Deus infinito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor deste universo, soberano do universo, faça o que Ele faz, diga o que Ele diz. É isso que acontece. As pessoas querem que os pregadores, que os pastores e os teólogos só sejam palatáveis, só tenham um gosto, só sejam recebidos e aceitos quando aquilo que eles disserem a respeito de Deus for passível de se enquadrar dentro da lógica humana, da ciência humana, da sabedoria humana, porque do contrário, tudo que eles falarem que não estiver enquadrado na lógica humana, na ciência humana, na sabedoria humana, não será verdade. Isto é uma idiotice, é uma imbecilidade. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso aqui em público. É uma imbecilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos dos meus opositores aqui no canal Caminho Livre, dos nossos opositores, já que nós estamos aqui junto com Elias, agora junto com Roberto, são pessoas de um bom nível educacional, muitos possuem formação acadêmica, muitos se consideram intelectuais, são pessoas bem articuladas, que escrevem bem, que se expressam bem, muitos. A grande maioria são imbecilóides e ineptos, mas muitos são pessoas bem educadas, pessoas que raciocinam bem. Agora, no que concerne ao conhecimento de Deus, são pessoas que só aceitam aquilo que lhes couber na sua mente finita, tacanha, pobre e medíocre, por mais que eles tenham títulos acadêmicos, por mais que eles possuam muito conhecimento a respeito de qualquer coisa, inclusive de teologia. Ora, pelo amor de Deus, nós estamos lidando com um Deus que em muitos aspectos não pode ser compreendido. Não pode ser compreendido, não pode ser assimilado pela mentalidade humana. E o fato de isso acontecer não faz com que o nosso Deus soberano seja menos Deus, ou que Ele seja um Deus tirano. Não faz de Deus um Deus ditatorial, arbitrário, tirano, um Deus mau, um Deus que só pensa em castigar. Não! Ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar e entenda que o nosso Deus é Deus, para bem ou para mal, quer você queira, quer não, quer você goste ou não. Sabe, as pessoas só querem conhecer Deus se ele estiver enquadrado dentro dessa lógica humana, dentro da ciência humana, da sabedoria humana. O profeta Isaías disse no capítulo 45 que Deus é misterioso. O nosso Deus é misterioso, ou seja, Ele possui uma vontade que não foi expressa, não foi revelada, é uma vontade secreta, e o que eu estou falando aqui não é nenhum tipo de bobagem, não. Deus possui uma vontade secreta que não nos foi revelada. Aliás, o que não nos foi revelado é de uma extensão infinitamente maior do que aquilo que nos foi revelado. E tem gente que não entende isso, tem gente que não compreende isso.
Portanto, quero dizer a você que se opõe ao evangelho puro e simples da graça do Senhor Jesus, que nós estamos pregando aqui, que vá dormir com esse barulho, meu irmão. Deixe de assistir o canal Caminho Livre. Não perca tempo com a gente aqui, não. Vá assistir outra coisa. Vá ver outra coisa. Vá ver outra coisa. E deixe que aquelas pessoas que estão sendo verdadeiramente abençoadas com o nosso trabalho aqui, o sejam. Vá fazer o seu trabalho. Se você acha que nós estamos errados, vá expor o seu trabalho, ou então venha expor o seu trabalho aqui no YouTube. Não venha com churumelas para cima de mim. Boa parte dessas pessoas que estão se opondo a mim são mágicos também. Além de malabaristas, são mágicos. E sabe o que o mágico faz? O mágico só consegue obter sucesso no seu trabalho quando ele consegue uma coisa dos seus espectadores. Somente uma coisa. Só uma coisa. O mágico só obtém sucesso quando ele consegue apenas uma coisa. E sabe qual é? Não é quando ele recebe os aplausos, não. Na verdade, os aplausos de um mágico é fruto desse ponto, dessa coisinha que o mágico precisa para obter sucesso. E é justamente essa mesma coisinha que o mágico precisa para obter sucesso que boa parte, prestem bem atenção, boa parte das pessoas que me criticam, estou me referindo àqueles com um bom nível educacional, uma formação acadêmica, enfim, estão me criticando. Boa parte desses que estão me criticando e que possuem um bom nível educacional, uma formação acadêmica, enfim, eles estão se utilizando deste mesmo pontinho, desta mesma coisinha que o mágico precisa para obter sucesso. Sabe qual é? Distração. Palavrinha que aparentemente não diz nada, mas se o mágico não conseguir distrair você, né? Ele faz vários movimentos, vários gestos, né? Se utiliza ali de diversos materiais, só para distrair a sua atenção, porque aquilo que o seu olho não vê é que determinará o sucesso dele. Assim são os pseudos teólogos, os pseudos entendidos da Bíblia, com títulos e mais títulos acadêmicos, estão fazendo conosco aqui no canal Caminho Livre. Além de pirotécnicos, além de malabaristas, são mágicos, que estão se utilizando do critério distração para poder distrair a mente das pessoas, dos incautos. É isso mesmo. Só que vocês precisam aprender uma coisa: o nosso Deus, ele está para muito além da sua capacidade de entendimento, muito além da minha e da sua, independentemente de quem quer que você, independentemente de quem quer que você seja, do que quer que você faça, de quais sejam as suas competências, independentemente disso. Portanto, eu quero dizer que esse evangelho que nós estamos pregando aqui no canal Caminho Livre é um evangelho que, muito embora seja puro e simples, possui aspectos maravilhosos para os quais nós ainda não conseguimos a bênção, o dom de Deus, a capacidade de Deus para compreendê-los, para abarcá-los, para assimilá-los. E isso é um fato. Isso é um fato. Por isso é que Deus diz lá em Deuteronômio 29:29, olha, as coisas reveladas pertencem a vocês e aos seus filhos. Não se preocupe com aquilo que não foi revelado. Ou seja, Deus está tentando dizer o seguinte: olha, confia em mim, eu sou Deus. Confia em mim, eu não sou homem. Eu sou Deus de vocês. Confia em mim. E Paulo está chancelando isso aqui. Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não é passível de ser sondável. Os juízos de Deus não são passíveis de ser sondados. O conhecimento de Deus não é passível de ser abarcado em sua totalidade. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E Paulo encerra essa doxologia aqui, capítulo 11, porque dele, e por meio dele, e para ele são o quê? Todas as coisas, as boas e as ruins, as boas e as ruins, aquilo que eu entendo, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu consigo assimilar com a minha lógica humana e aquilo que eu não consigo assimilar através da minha lógica, através da minha capacidade intelectual, através da minha capacidade de assimilação, enfim. Tudo pertence a Deus, tudo é dele. Então, olha, para você que está sendo abençoado pelo nosso trabalho aqui, eu só tenho uma coisa a dizer: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós continuaremos orando por você que tem sido abençoado pelo nosso trabalho aqui e que também está orando por nós aqui. Quero dizer, para encerrar esse vídeo, o seguinte: hoje, depois de tanto tempo trilhando aí o que eu penso ser o caminho cristão, depois de tanto tempo, eu posso entender o que o escritor de Hebreus disse aqui na sua carta. Eu só não me lembro mais, é o verso e nem o capítulo. Foi uma coisa que me veio à mente aqui agora. É um texto de Hebreus que eu me lembrei aqui agora, onde o escritor diz o seguinte: olha, saiai, pois, a ele, a Jesus, né, fora das portas, carregando o seu vitupério. Depois de muito tempo eu passei a entender o significado desse texto, deste conselho, desta orientação do escritor de Hebreus. Saiai, pois, a ele fora das portas, né? Aqui achei o verso, capítulo 13 de Hebreus, verso 13. Vamos ler o 12 também. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. O que é vitupério? Vitupério é afronta. Vitupério é injúria, é insulto, ou ato infame, vergonhoso ou criminoso. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. E é isso que nós estamos fazendo aqui no canal Caminho Livre. E olha, só existe um ser em todo o universo que poderá impedir o nosso trabalho. E você já sabe a quem eu estou me referindo. É o Deus soberano a quem nós servimos. E quero dizer também aos meus amigos unitarianos que têm escrito para mim, tem alguns me criticado inclusive, com muito respeito, eu digo a vocês o seguinte: meus irmãos unitarianos, eu sou trinitariano, já estudei essa questão,
para mim hoje essa questão se o nome de Jesus é Jesus ou não é, Yeshua, ou se Deus é Yahvé, Elohim, El Shaddai, Adonai, se não é, Emanuel, se não é, isso para mim não tem nenhuma importância. Eu falo isso com todo respeito a vocês. Para vocês tem importância e eu os respeito. Tanto é verdade que eu não pretendo entrar nesse mérito aqui. Não pretendo entrar. Até porque considero que esse não é um tema capital, né, do Evangelho. O único tema capital do Evangelho chama-se fé. Fé. Então tudo que se relacionar à fé, tudo que se relacionar à fé e ao Evangelho de Cristo exposto na sua palavra, nós vamos discutir aqui. Nós vamos tratar aqui, com muito respeito a vocês, unitarianos. Nós do canal Caminho Livre somos trinitarianos, mas nós respeitamos vocês que são unitarianos. Tá? Eu estou dizendo isso para que se encerre essa coisa de estar, sabe, de vocês estarem discutindo comigo como se eu fosse entrar nesse mérito. Eu não vou entrar nesse mérito com vocês, porque eu não vou conseguir convencê-los do contrário. Mas quero dizer que vocês também não conseguirão me convencer do contrário, daquilo que eu penso, daquilo que eu já estudei muito, essa questão, muito mesmo. Eu já disse isso para um unitariano aqui, eu já tive a oportunidade de dizer isso, com muito respeito. Não estou desrespeitando vocês, não. Que vocês venham para o YouTube também e divulguem a vossa crença. Divulguem. Nós estamos ainda estamos num ambiente relativamente livre. Estamos ainda vivendo dias onde a expressão, em muitos aspectos, ainda é livre. Tempo haverá, onde não será possível mais expressar as nossas ideias e opiniões de forma livre. Vocês sabem disso. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão sendo abençoados pelo nosso trabalho aqui no canal Caminho Livre. É por vocês que nós estamos aqui. É por vocês que nós oramos. É por vocês que nós intercedemos. É por vocês que nós estudamos. E aguardem para muito breve a análise do capítulo 8 de Daniel. Vamos continuar discutindo e analisando a doutrina do juízo investigativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.